Gente, hoje nós vamos terminar o nosso episódio 8, que fala de controle de natalidade e afins. A gente já falou muita coisa sobre isso. É um assunto que eu comentei com vocês que eu achei pesado de tratar, porque entra num limite, assim, do que a ciência faz, do que a teologia fala. Quando a gente fala da vida humana, é uma coisa muito sagrada, claro. Então é um assunto que eu admito que eu estou um pouco aliviado de hoje ser o último episódio, a última parte aí desse tópico. E hoje, na verdade, a nossa proposta aqui é aplicar aquilo que a gente já trabalhou até então. Então eu não vou trazer muitas novidades teológicas aqui, mas o nosso exercício vai ser olhar para alguns exemplos que eu vou trazer e a gente avaliar como responder biblicamente a isso. Okay? Então, evidentemente, eu não vou falar sobre tudo que poderia caber nesse afins aqui, mas eu quero trazer alguns exemplos aí para vocês. Mas desse assunto, vocês devem se lembrar que a gente está se orientando a partir de 3 perguntas cruciais. A primeira é se é pecado querer não ter filhos. E nós já vimos que não é pecado querer não ter filhos. O casal tem que avaliar suas motivações, o que leva eles a uma decisão ou outra. Inclusive, alguém pode ter filhos por motivo errado. Então, querer ou não querer ter filhos tem que ser avaliado de acordo com a intenção aí, já que o Novo Testamento não põe isso como uma obrigação. A segunda pergunta que a gente avaliou é quando começa a vida humana. E nós chegamos à conclusão que a vida humana começa na concepção. Nós chegamos à conclusão que a partir do momento que o espermatozoide, o gameta masculino encontra com o óvulo, o gameta feminino, você tem ali um ser humano, imagem e semelhança de Deus, que ainda que não tenha todo o seu corpo formado, já tem o seu próprio DNA, já tem suas próprias características, já tem corpo e alma. E por isso qualquer coisa que atente contra... Obrigado. Qualquer coisa que atente contra essa vida, como as pílulas abortivas, os chás abortivos e tudo mais, é pecado, é errado. E na semana passada nós falamos aí da pergunta 3, a última pergunta da nossa estrutura, quais devem ser os limites da ciência. E vocês devem se lembrar que a gente trabalhou a ideia trazida aí pelo John Wyatt, não sei se é assim que fala o nome dele, mas de que a gente hoje trata de dilemas bioéticos não só sobre matar, não só sobre eliminar a vida, mas sobre manipular a vida. Então nós entramos numa área bem cinzenta, uma coisa bem estranha. Até décadas atrás nem existia essas coisas que a gente vai falar aqui, né? Então ele disse, uma variedade de novos e preocupantes dilemas bioéticos tem surgido ao longo dos últimos 20 anos. Em vez da destruição de vida humana, eles se voltam à criação e à manipulação de vida humana. E a partir disso, a gente falou dos limites da ciência aí com algumas considerações, né? A ciência é um instrumento legítimo para a amenização dos efeitos do pecado, então a gente pode usar a ciência, a gente não deve se isolar do mundo e viver como se estivesse na Idade Medieval ali, até ali já havia ciência ainda assim, o que aconteceu é que a ciência se desenvolveu e é um uso legítimo, mas a gente tem que lembrar que a ciência não consegue explicar tudo, a ciência é volátil, maculável e manipulável, a gente até mencionou o exemplo dos nazistas, que estavam fazendo ciência em nome de todo um projeto de extermínio. E, em quarto lugar, a ciência não pode resolver todos os problemas do mundo, porque a ciência não é redentora, o evangelho é que é redentor. A ciência não lida com as questões da alma, a ciência não salva ninguém da ira de Deus, a ciência não restaura a nossa comunhão com Deus. Quem faz isso é o evangelho. E mesmo em termos materiais, em termos de corpo, a promessa de ressurreição não vem da ciência, a promessa de glorificação não vem da ciência, a promessa de eliminação de choro, de dor, de lágrimas não vem da ciência, vem do evangelho. O evangelho que é redentor, não a ciência. Então eu tenho que lembrar que existem problemas nesse mundo que são insolúveis, que só vão ser resolvidos na eternidade, que só vão ser resolvidos na glorificação, que só vão ser resolvidos em outro momento da nossa história. Mas, por enquanto, a ciência não pode resolver todos os problemas do mundo. E hoje a gente entra nos tópicos mais específicos aí que abrangem ali os afins, ou afins, que eu queria trazer para vocês. Então, quais são os tópicos aí que eu listei para a gente trabalhar? Em primeiro lugar, algo que tem sido comum você ouvir, e já não é mais uma coisa tão inédita assim, é o que é chamado de fertilização in vitro. Quantos aqui já ouviram falar de fertilização in vitro? Quantos aqui sabem o que é fertilização in vitro? Já diminuiu um pouco, mais ou menos, né? Qual que é a ideia da fertilização in vitro? Quando fala que in vitro é na plaquinha lá do laboratório, né? No vidro. Né? Qual que é a ideia?
é você promover uma fecundação, uma fertilização fora do útero. É você promover a fertilização em um ambiente artificial. Então você tem o óvulo da mulher separado, você tem o espermatozoide do homem, você pega esses dois elementos, você colhe esses dois elementos e você, nessa placa, nesse vidro aí, você artificialmente injeta o espermatozoide dentro do óvulo, a fim de que haja ali a interação dos dois, surge o DNA e a fecundação aconteça. Então você começa a ver aqui uma coisa um pouco estranha, porque de algum modo o ser humano está criando vida, por assim dizer. O ser humano não está criando vida como Deus criou, e isso é importante. Deus, lá no relato de Gênesis, ele cria a vida a partir do nada. Ele cria o universo a partir do nada. Ele dá comandos e as coisas vêm a existir. Ele molda o ser humano e sopra a alma ali no ser humano para que o ser humano seja um ser completo, seja um ser humano de fato. Mas aqui nós não estamos falando disso. Porque existe uma parte feminina, existe uma parte masculina. O que o ser humano está fazendo é simplesmente juntando esses dois artificialmente. Então nós não estamos criando nada, por assim dizer. Mas nós estamos vendo um fenômeno físico e espiritual acontecendo fora do útero, de um modo que não é natural, por assim dizer. É artificial. Depois de fecundado, esse zigoto, que já é um ser humano, ele é implantado no útero da mulher, a fim de que o bebê grude ali no útero e se desenvolva. Então essa é a fertilização in vitro, e depois isso é colocado ali no útero da mulher para que haja o desenvolvimento. Sobre isso daqui, o que vocês já ouviram falar disso? O que vocês acham estranho disso? Qual é a reação de vocês à fertilização in vitro? Esquisito? Por que, Henrique, é esquisito? Uhum. A fertilização in vitro, geralmente, ela é utilizada para casais que têm problemas de fertilidade. Então, às vezes, por N motivos, o casal não consegue fazer a fertilização de modo comum ou natural. Então, eles apelam aí para esse processo, né? O que acontece muitas vezes, e aí começa a entrar um dilema para nós, é que quando você faz esse processo que é muito caro, você não faz um por vez. Você pega vários óvulos, vários espermatozoides, geralmente os mais saudáveis das mulheres, os mais saudáveis ali dos homens, e você fecunda vários, você fecunda mais de um. Isso. Mais nova, menos óvulos fecundados. Ah, sim, tá. Se a mulher tem, sei lá, 45 anos, então ela fecunda, sei lá, 12. Se a mulher tem, sei lá, 28, ela vai fecundar. Isso. E o que acontece? Você não consegue ter uma gestação de 12 óvulos fecundados. Você deve ter alguém no Guinness Book que quebrou esse recorde. Mas normalmente as coisas não funcionam assim. Então o que acontece? Você fecunda ali um número expressivo de óvulos, você tem seres humanos ali já, e os que você não implanta, você implanta ali 2 ou 3 por vez, os que você não implanta, você congela. Sim, você fica lá congelado. Então alguém fala, mas pastor, isso significa que o ser humano pode ser congelado? Isso não é meio Mr. Freeze lá do Batman, né? Isso não é meio, uma coisa meio Capitão América, né? Capitão América para os mais novos, né? Mr. Freeze da minha época, Batman eternamente lá. Mas uma coisa meio Capitão América é um mistério, eu não sei como isso funciona, mas naquele momento do desenvolvimento humano, o ser humano pode ser congelado. A divisão celular trava e o ser humano fica ali congelado, é uma vida ali. Inclusive, houve uma discussão um tempo atrás no Brasil, quanto ao que fazer com esses bebês congelados depois de determinado tempo, porque eles se tornam inviáveis de ser implantados. Eles não vão para frente no processo de desenvolvimento. Então, houve toda uma discussão a respeito disso, do que fazer. E eu não sei como é que está a legislação disso no Brasil, mas parece que existe aí uma abertura para que esses bebês congelados sejam usados para experimentos e coisas do tipo. Então você começa a ver que tem uns limites éticos aí que pra gente já fica estranha a parada, né? Então a questão é, o processo em si não me parece problemático.
Agora, qual que é a questão ética que se levanta? Quando você tem esse excedente de bebês e você deixa ela congelado e você não tem planos de implantar isso depois para que eles se desenvolvam, você vai matar aqueles embriões, você vai matar aqueles bebês. Então, daqui a pouco a gente volta a falar disso, mas de fertilização in vitro, a questão é basicamente essa. Dúvidas quanto a isso? Não? Tudo certo? Entenderam? Nilson entendeu? Certo? Beleza. Outra questão que surge para nós, e depois eu vou mostrar uma tabela onde a gente vai lidar com tudo isso daí, é a questão da clonagem. Vocês devem lembrar do exemplo da ovelha Dolly, mas na verdade vários animais já foram clonados já. A Dolly foi talvez uma que ficou mais famosa, mas vários animais já foram clonados. E a Dolly, quando ela foi clonada, teve todo aquele auê, teve toda aquela coisa, nossa, clonaram, e o que vai acontecer agora com o ser humano, e os limites da ciência, aquela coisa toda, né? E o cinema, a indústria cinematográfica se aproveitou disso, né? Você teve aí, aqui no Brasil, aquela novela do Murilo Benício, né? O Clone, né? Lá nas Arábias, aí você tinha aqui, os dois foram clonados ilegalmente, fez muito sucesso. Eu assisti todos os episódios. Eu assisti, eu era incrédulo na época. Na época eu era incrédulo, não era crente, assisti isso daí, mas fez muito sucesso na época. Foi um alarde o negócio. Por quê? Porque a clonagem abriu o horizonte. Agora o céu é o limite. Diga, Moreira. Não, anos 2000. A clonagem da Dolly, acho que é 1996, 1998, final da década de 90. Sim, tinha lá a ovelhinha, Foi uma revolução do negócio. Diga, Henrique. Não, vale a pena ver de novo. Era tendência, virou tendência, né? Enfim. E vocês já devem ter ouvido falar pelo menos desse filme aqui que chama A Ilha. Esse filme aqui é um filme legal, interessante. Eu não lembro muito bem do desfecho dele, mas eu vou dar uns spoilers aí para vocês. Esse chama A Ilha porque é um lugar onde várias pessoas moram e supostamente eles estão protegidos, são os últimos seres humanos que sobraram na Terra por conta de uma catástrofe, alguma coisa assim. Eles têm que viver naquela ilha, eles têm que viver isolados ali. Só que de tempos em tempos, algumas pessoas são sorteadas para ir embora da ilha. E todo mundo fica torcendo para ganhar o sorteio. Todo filme é assim, né? Sempre tem um negócio desse. E aí o pessoal, esses protagonistas aí, a Scarlett Johansson, quando ela ainda não era Viúva Negra, né? O Ewan McGregor aí, eles começam a suspeitar tudo mais e eles descobrem, eu não me lembro como isso acontece, que na verdade eles eram clones de pessoas do mundo real e eles só existiam para que os originais pudessem ter os órgãos supridos em caso de necessidade. Então eu tenho um clone meu lá na ilha e aí eu tenho um câncer, eu preciso, sei lá, trocar um órgão meu, um transplante, alguma coisa. Não, aciona lá o meu clone, mata ele lá e aí o órgão vem para mim. Não necessariamente. Aí entram fatores de que eles chamam de epigenética na ciência. São coisas que vão além da questão genética. Questões ambientais e tudo mais. Não necessariamente isso pode acontecer. Às vezes, maus hábitos que eu tenho, por exemplo, sou fumante, tenho um câncer de pulmão. O meu clone não. Então, o meu clone tem um pulmão normal. De qualquer modo, eles descobrem essa trama toda e aí eles têm que fugir. E aí vocês já sabem o enredo. Não lembro o que acontece no final, então vale a pena você assistir aí A Ilha. Não lembro se tem alguma cena imprópria. Provavelmente tem, esses filmes assim de Hollywood sempre tem alguma coisa, mas o enredo é isso. E realmente essa é uma preocupação legítima da clonagem. A questão de você desenvolver pessoas apenas para que você tenha um banco de órgãos disponível ali. Existe uma discussão ética em torno disso. Se não me engano, houve até um caso de um irmão, alguma coisa assim, que tinha ali semelhanças, não lembro ao certo, eu li algo sobre isso. Mas é um dilema ético que é explorado aqui nesse filme. Você tem, além da clonagem, uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouco, mas está relacionada, mas vamos por partes. Sobre a clonagem, questões. Kevin. Ele é um clone? Só que mais jovem, né? Tá. Ok. Isso daí mesmo.
É isso aí. Eu não li a fundo essa história também, eu só vi ela mencionada naquele livro que eu comentei que eu estava lendo. Não sei se vocês ouviram, é um caso, não sei detalhes, tá? Tem filme disso? Ixi, a gente tá por fora, acho. Ah, é? Que a família tem a menina só para ser doadora para... porque ela foi criada, ela foi gerada, ela entrou no plano familiar só para salvar a irmã. Então ela é um objeto. Na prática, ela foi vista como um objeto, como um instrumento necessário ali para aquilo. Eu não sabia que tinha filme sobre isso. Vou saber. Não sabia, não. O que mais da clonagem? O processo de clonagem, se você for ver como ele é, se você for estudar, é uma coisa meio assim, diferente, é uma coisa meio estranha. Você pega uma célula, você tira o núcleo dela, você pega o óvulo, coloca o núcleo da célula dentro do óvulo que está sem núcleo, aí você dá choque, é uma coisa bem Frankenstein assim o negócio, sabe? Aí você dá choque para grudar, você dá choque para desenvolver. Mas a questão é que até dar certo leva muito tempo. A Dolly, até vingar o projeto Dolly, né, até a Dolly nascer de fato, você teve centenas, não dezenas ou centenas de tentativas até dar certo, porque você tem muita coisa que não se desenvolve suficientemente, né, más formações e tudo mais. Além disso, há a suspeita de que no caso da Dolly, ela tenha morrido 6 anos mais jovem do que o esperado, porque o clone, ou melhor, o original, era já de idade de 6 anos. E eu não sei se vocês sabem, mas a discussão que existe a nível celular aí dos cientistas é que nós temos um timer nas nossas células. As nossas células têm um tempo de vida, que é marcado pelo que é chamado de telômero. E conforme o telômero vai diminuindo, a vida útil das suas células vão diminuindo também. Então, quando a Dolly foi clonada, ela já estava clonada de uma ovelhinha. Ela era clonada de uma ovelhinha que tinha um telômero menor. Por isso ela estava mais suscetível a ter doenças de uma ovelhinha já mais velha. Ela morreu, acho que de problema de pulmão, alguma coisa assim. Então tem toda uma discussão quanto a isso também. Imagina fazer o clone de Gilberto. Quando você tem, Gilberto? 20. Imagina fazer um clone de Gilberto. O clone do Gilberto já nasce geneticamente com uma predisposição a ter doença de alguém de 20 anos. Essa é a discussão. Então você começa a ver umas complicações aí acontecendo. Muito bem, vamos avançar aí mais um pouquinho. Outra questão que é tratada nesses dilemas de bioética é de manipulação genética. Já viram esse filme? Gattaca? Já viu? Eu nunca assisti esse filme, só ouvi recomendações dele. Vale a pena? Mas o que é Gattaca? Moreira, que já viu, me corrija se eu estiver errado. Mas a proposta do filme é que são 2 irmãos. Um é manipulado geneticamente para ser perfeito. E nessa sociedade onde você é manipulado geneticamente, por você ser perfeito, você tem um desempenho melhor, você tem acesso a mais coisas, você tem empregos melhores e tudo mais. E o outro irmão, que foi gerado por vias naturais, ele é inferior e ele não consegue entrar nos lugares, ele tem limitações, não consegue as vagas de emprego e tudo mais. E a trama do filme é que o irmão normal tenta se passar pelo irmão artificial, geneticamente perfeito. E aí a trama se desenvolve em torno disso, né? Mas a questão de manipulação genética é algo que o pessoal tem conversado. Você poder escolher, quase como o bonequinho do Wii, sabe? Que você faz lá seu avatarzinho lá. Eu quero que meu filho tenha cabelo tal, olhos de tal cor, seja de tal altura, tenha essa e essa predisposição. Tem essa predisposição familiar, tira do gene. Você consegue manipular, não sei com que nível de precisão tudo isso daí, mas na teoria você consegue criar um filho do jeito que você quiser ali. Quase como um boneco. Diga, Henrique. Esse procedimento, ele envolve algum risco de outras vidas, de outros... Assim, Henrique, isso daqui, de manipulação genética, eu não fui tão a fundo. Troquei apenas... Tudo isso daqui eu conversei muito com o Leandro Boera, que é daqui da igreja, né? Que ele tem contato com essa parte mais científica, de pesquisa e tudo mais. A parte de manipulação genética, hoje, você não precisa mais, para, por exemplo, curar doenças. Você não precisa mais criar, desde bebezinho ali, alguém que não tem aquele gene. Você consegue meio que manipular a coisa já do adulto, já, a nível genético. É possível fazer isso de algum modo. Mas a questão toda, como a gente vai ver, é que todos esses elementos aí que a gente está falando, até você chegar num resultado viável, muitas vezes você tem que sacrificar
Você acaba criando vidas que não são viáveis. Você cria embriões que não se desenvolvem. Então, eu não sei, no caso da manipulação genética, quão próximo desse risco existe. Mas em todos esses que a gente tem falado, existe o risco potencial de você manipular e aquilo não se desenvolver. Porque houve ali uma intervenção artificial e tudo mais. Da manipulação genética, eu não sei o quanto isso. Mas tudo isso envolve esse perigo. Todas essas áreas envolvem esse perigo. Essa seria a possível problemática. Para atingir o resultado perfeito, você precisaria sacrificar muitas pessoas até chegar lá. Muitos embriões até chegar lá. Mas o filme se desenvolve em torno disso, então recomendação aí do Moreira, quem quiser ver esse filme pode assistir. E tem uma última questão que eu trouxe aqui, que é a barriga de aluguel. Tem um nome técnico para isso, mas popularmente aí, para quem gosta de Friends, né, os jovens que gostam de Friends devem se lembrar que a Phoebe ela é engravida, né, ela ajuda aí, acho que amigos ou parentes, né, irmão dela, na gestação. Aqui no Brasil, barriga de aluguel, como é popularmente chamado, só é permitido em parentes de até 4º grau, se não me falha a memória. Tem uma limitação disso daí. E não pode ser do mesmo lado da família. Então, dependendo aí do grau de parentesco, da relação toda aí, tem uma série de limitações para que não haja comercialização disso, para que não haja um abuso disso. Mas é uma coisa um pouco estranha, né? Imagina, você está gerando filho de outra pessoa e quando nascer, aquilo não é seu. Aquele bebê, aqueles bebês vão embora para os pais, para as mães deles, enfim. E você só gerou aquilo, você foi só o receptáculo. Entre o pessoal LGBT, entre o pessoal LGBT você começa a ter um híbrido aí de teoria e prática. Muita coisa que a gente fala aqui é teórico, não chegou a ser praticado, mas na teoria funcionaria. Então começa a ver um híbrido dessas coisas. Qual seria a ideia? Um casal de homens quer ter filhos com as características dos 2 pais. Então eles vão pegar o gene dos 2 pais, vão usar um 3º óvulo, vão fazer ali a fecundação e vão colocar esse bebê na barriga de uma outra mulher, já que eles evidentemente não têm útero e não podem fazer essa gestação. Então você começa a mesclar isso tudo. E no caso de barriga de aluguel, você tem em alguns países bancos de doação de esperma, de óvulos e tudo mais. Então até mesmo uma mãe solteira, por exemplo, eu quero ser mãe, mas não quero me casar. Então eu vou lá no banco de espermatozoides, eu tenho óvulo, eu meio que compro aquele espermatozoide e eu tenho uma gestação sem ter um marido, um namorado, um parceiro, enfim. Então você começa a ter umas variações disso tudo que a gente está falando. Né? Disso daqui, questões? Xará. Existem pessoas que dizem que há uma conexão. Eu li muito superficialmente sobre isso, porque começa a entrar num campo de biologia mais pesado. Mas existe uma coisinha chamada DNA mitocondrial, que é diferente do DNA nuclear, por assim dizer. E o DNA mitocondrial vem sempre pela parte da mulher, alguma coisa assim. Então, não se sabe muito bem como que funcionaria essa interação toda. Tem outras possibilidades que são você fala, nossa, não entendi nada disso daqui. É um universo grande, mas no caso da barriga de aluguel, é a geração que vai ser feita ali. Aquilo a mulher é só o receptáculo. Mas questiona-se se não tem nenhum tipo de interação, alguma coisa assim. Alguma coisa do tipo, né? Pode existir, assim, não sei. Mas esse daí que eu falei do DNA mitocondrial e tudo mais, ele é mais discutido em outras vertentes, outras variações disso tudo aqui. Fala-se sobre ter 3 pais. É uma coisa bizarra, assim, você ter... enfim, não vou nem explicar porque é coisa de doido, é coisa de doido. Eu mando depois o link, você lê lá, se você entender, ótimo. Se você não entender, você está comigo. Começa a misturar tudo, Nesse caso aqui eu não sei qual é o grau de interação, mas é no mínimo estranho, né? Porque é gerado tudo aquilo ali, a mãe passa... Será que há alguma transmissão, você falou hormonal, alguma coisa do tipo, né?
Não sei dizer. Não sei dizer se é a mãe biológica, né? Que não é nem mãe biológica, né? Nesse caso, ela só gerou ali. Tem que ter essas limitações aí. Diga, Esther. Uhum. Porque, a produção de leite, por exemplo, está associada aqui à gestação. Quem está gestando é a mãe da barriga de aluguel. É a mãe que alugou o quartinho lá, né? Não é a que doou o óvulo e o espermatozoide. Então, a rigor, ela deveria amamentar. Mas como ela não é a mãe, ela tira o leite e dá para a mãe biológica. Você já começa a fazer umas coisas estranhas assim, né? Diga, Riad e depois Henrique. A Bárbara também. Diga lá, Riad. Depende do contrato que fazem, Tá. na verdade. Porque se eles quiserem, tipo, os pais, existe banco de leite para cá, por exemplo. Então, necessariamente... Precisa ser da... Tá. Não. Tá, então, ok. Isso, também tem uma questão de existe banco de leite para isso. E agora, até pouco tempo atrás, eu queria saber que os bancos de leite que tem de da criança para mães que não conseguem, por exemplo, aumentar a criança e a criança precisa daquilo, eles tiveram que mudar as normas deles por conta desse tipo de situação também. Ok, entendi. Bárbara, depois o Henrique. Diga, Bárbara. A irmã da minha tia foi barriga de aluguel da minha irmã dela. E eu lembro que na época ela tinha que passar com um psicólogo, porque ela tinha que entender que aquele bebê que estava na barriga dela não era dela. O corpo dela falava, tem um bebê aqui que é meu, mas a cabeça tinha que estar preparada para saber que não era dela. Tem uma novela que ficou famosa também, que o Botão não está aqui hoje para nos ajudar na consultoria de novela. Mas tem uma novela famosa que eu acho que teve uma troca de bebê. Não sei se era troca de bebês, barriga de aluguel, eu não lembro. Teve alguma coisa assim também, na época que essas coisas começaram a pipocar. O Botão que deveria saber, não vou lembrar isso daí. O que mais, Henrique? Não considero assim, hoje, esses fatores assim, é um processo muito insensível. Que acaba conferindo normalmente muita gente nesse processo. Sim. Muita expectativa enorme de receber, a pessoa que está gerando não é a mãe, então assim, é uma coisa que você fala, beleza, dá para resolver, você fala, você não considerou N fatores. Então, os impactos disso podem ser muito grandes, né? Cleiton, depois Kevin. Você sabe se tem alguma lei, sei lá, alguma coisa assim, para como é da família, né, a briga de aluguel, que a mãe, a segunda mãe, né, não possa falar quem é a mãe de verdade, entendeu? Mandando jogo. Não entendi o rolo. Acho que isso daí é a Regina Volpato, no caso de família lá. Explica. Ela não pode falar assim, tipo, é filho dela mesmo e tal. Ah, tá. Não sei qual é a... É que normalmente funciona assim. Vamos pegar um exemplo de um casal homossexual. Eles pegam um óvulo no banco de óvulos, não conhecem a mulher, só vê lá as características físicas dela. Ah, vou ter essa mulher. Ela tem cabelo cacheado, olho castanho, pelo moreno. Ah, quero isso. Né? Daí vai pegar aquele óvulo, juntar com os espermatozoides deles e vai implantar uma quarta mulher. Essa quarta mulher que fez aluguel não tem óvulo dela ali. Aquele bebê não tem problema ter nada dela. Ela tem que entender isso. Por mais que esteja gerando, ele não é meu, porque não tem nada, não tem meu DNA ali. Né? E acho que é isso que foi perguntar. Se essa barriga de aluguel pode reivindicar por ela ter gerado. Não, eu acho que ela não pode reivindicar, mas assim, é o que a Bárbara falou, ela tem que ser treinada para falar, isso aqui não é meu. Não, e até uma questão de mais culturas, por exemplo, pegar quando a criança chegar adolescente, chegar e falar, você é sua mãe de verdade. Eu que te gerei.
Aí vai falar, não, mas o meu DNA é da outra. E aí começa, de outra que eu nem conheço. Nem conheço, não. É. Porque o óvulo que esse bebê tá lá é o banco de dados, de óvulos. Banco de óvulos. Para mim, o problema de tudo ainda é a comercialização disso. É. Porque assim, a barriga de aluguel para fazer aquilo simplesmente por dinheiro. Aqui no Brasil isso tem legislações, regras e tudo mais. Mas lá fora tem gente que deve ganhar vida fazendo isso daí. E eu já vi assim, eu conheci gente maluca, assim, que eu falando, eu tenho filho. Então, aí eu mandava minha tia, Muito bem, vamos só colocar aqui tudo isso em perspectiva nessa tabela aqui, e com essa tabela a gente encerra a nossa discussão aí, né? Como eu disse, gente, é um universo imenso. Eu fui vendo esses exemplos todos e a coisa não acaba. Como eu falei para vocês, coisa de DNA mitocondrial, de você tirar dentro do óvulo, você tira uma parte, coloca a outra. É uma coisa de louco, tem muitas discussões, e é um universo que assim, muitas explicações ainda não são dadas, não são completas ainda. Kevin, você ia falar alguma coisa, não ia? Eu já falou sobre o banco de leite, eu lembrei que tem especialistas que falam que o melhor leite da mãe. Sim. Porque eles falam que a glândula mamária tem tipo um sensor que consegue detectar se o bebê está doente ou não. Uhum. Aí o leite é alterado conforme isso. Sim. Então não é qualquer leite que serve. Sim. O nosso corpo foi feito para funcionar adequadamente. O problema é que essas artificialidades quebram, né, esse ritmo. Mas, como eu falei, é um universo imenso, não tem como a gente explorar tudo, eu nem consigo entender tudo que é colocado ali. Como eu disse também, muito está no campo da teoria. Entre a teoria e a prática tem um abismo gigante que nem sempre você consegue chegar. Então, na teoria, muita coisa dá para fazer. Na prática, quando você vai ver, não necessariamente. E sobre isso, para a gente terminar as nossas considerações sobre todas essas questões aí, de modo superficial, é verdade, mas pelo menos um pouco abrangente, eu coloquei alguns limites e perigos disso tudo. Então, limites e perigos biológicos, econômicos e sociais. Okay? Levando em conta tudo que a gente já estudou, então a nossa teologia já foi formada previamente, a gente só vai aplicar aqui. Então, alguns limites e perigos biológicos. A gente tem que levar em conta que a vida humana começa na concepção. Então, qual é o grande perigo que existe quando a gente trata de todas essas metodologias aí? É você ter o cuidado na quantidade, no congelamento e no descarte de embriões. Se são fecundados 12 embriões, são 12 seres humanos que estão ali. São 12 seres de corpo e alma feitos à imagem e semelhança de Deus. Se você não tem a possibilidade de implantar aqueles 12, você vai deixar 3 implantados e os outros 9 congelados, então, em algum momento, você vai precisar que aquilo seja implantado. Caso contrário, você está condenando um ser humano à morte. 9 seres humanos à morte. Eles vão ficar congelados. E há estudos que falam que esse congelamento pode durar até 20 anos. E ainda assim ser implantado e se desenvolver. Como isso acontece é um mistério. Não sei dizer, mas tem gente que defende isso daí. Então, a fertilização in vitro. Chega alguém no meu gabinete e fala, pastor, eu e minha esposa, nós somos inférteis e a gente quer fazer fertilização in vitro. Isso é pecado? O processo em si, apesar de artificial, não é pecaminoso. Não tem pecado nenhum você pegar um espermatozoide, pegar um óvulo e uni-los ali de modo que ali surja uma vida. Isso em si não é pecado. Onde pode estar o pecado nisso? É você esquecer que aquilo ali já não é mais aquilo, é aquele ou aquela. É um ser humano. Logo, a quantidade de óvulos fecundados, o tempo que aquilo vai ser congelado e o eventual descarte daquilo tem que ser muito bem pensado. Então, aí você começa a esbarrar em alguns limites éticos cruciais. Tá? Outra questão biológica, um pouco da pergunta que o Henrique fez aí da manipulação genética e tudo mais. Nós temos que lembrar que todas essas teorias, até elas se confirmarem na prática, até elas terem sucesso, elas demandam muitas mortes. Muitos embriões são sacrificados até que um seja bem sucedido. Então você está matando vidas humanas em nome da ciência, para que de 100, um vingue. Peraí, isso daí é crueldade. Isso daí é errado, é eticamente errado, isso é um problema. Então a gente tem que lembrar que para a teologia bíblica, para a ética cristã, os fins não justificam os meios. Ah, mas eu vou atingir um alvo de curar a doença XYZ.
olha, você tem um alvo muito nobre em curar a doença XYZ, mas se para você alcançar essa cura, você vai precisar sacrificar vários seres vivos, deliberadamente, abertamente, matar embriões, mexer neles como se eles fossem coisas e não seres humanos, então você não vai descobrir a cura para essa doença. Você vai ter que lidar com isso daí. Não vai ter jeito. É um limite ético, é um perigo ético. Fora, dentro das manipulações genéticas, dentro dos experimentos, o perigo real de má formação genética. Você está mexendo artificialmente no ser humano ali, você está criando tudo num ambiente muito artificial, não natural. Se no contexto normal já há problemas de má formação, no ambiente artificial, isso é potencialmente maior. Problemas de má formação de vários tipos aí, por conta dessa manipulação em todos esses níveis. Então você tem limites e perigos biológicos aqui, quando você fala dos embriões. Isso eu nem toquei no assunto das células-tronco, por exemplo, há uma discussão aí sobre isso, mas hoje em dia você já tem outras opções mais viáveis. Mas alguns anos atrás essa era a discussão também, sobre pesquisa em embriões, que usavam embriões humanos congelados. Envolvia tudo isso daí. Outro limite, outra questão que tem que ser levada em conta é que, como eu falei para vocês, muito da teoria para a prática acaba tendo um buraco ali que é impossível de você ultrapassar, que são os limites econômicos. Você precisa pensar que todas essas pesquisas elas são comercializáveis, elas têm que ser comercializáveis. Não adianta você ter a cura para um negócio e a cura custa, sei lá, 450 quadrilhões, quinquilhões de libras. Não tem como alguém comprar isso, a não ser o Silvio Santos. E olhe lá, sei lá, não dá. Então você tem que pensar em opções viáveis e sustentáveis. Ou seja, por exemplo, se você é um casal cristão e você quer ter um filho por meio da fertilização in vitro, muito provavelmente você vai precisar congelar o óvulo fecundado. É um processo muito caro isso. Tudo isso é um processo muito caro. Tanto que você faz isso de baseada, por assim dizer, porque cada coleta de óvulo, cada coleta de espermatozoide, cada processo de fecundação, o congelamento que você tem que pagar ali um valor para aquilo ficar congelado durante muito tempo, tudo isso aí tem um custo muito alto. Então, por isso que muitos casais abrem mão, falam, não tenho o que fazer, não dá, não consigo entrar nisso. Faz só uma tentativa. Assim, são coisas milionárias, sei lá, 30 mil por tentativa. E a taxa de sucesso é muito baixa. Então, antes de entrar numa questão dessa, num procedimento desse, você tem que levar em conta as questões econômicas. Vamos supor que você fale assim, não, pastor, eu quero congelar os embriões ali que foram gerados, e hoje você é milionário, mas amanhã o Lula quebra o país, e como que você vai pagar o valor do ambiente lá onde fica congelado o seu bebê? Ah, não tem como eu pagar. Você está condenando seu bebê à morte, então. Se você não tem como pagar aquilo, como arcar com o custo daquilo, então você vai condená-lo à morte, porque a empresa não vai fazer caridade para você. Henrique. Aí seria muito esquisito outra coisa, isso é fecundado por outra pessoa, por exemplo. A giraria de uma barriga de aluguel, essa é uma coisa esbarrando na outra, você congelou vários. Você começa a misturar tudo. Quantos filhos você vai ter? Exatamente. Exatamente. E você pode ter filhos espalhados por aí, numa situação dessa. Do óvulo fecundado aqui. Existe o congelamento dos gametas separados, do espermatozoide e do óvulo. Isso acontece quando? Por exemplo, sou muito jovem, descobri que eu tenho câncer. O tratamento de câncer ataca diretamente a fertilidade. Então, homens e mulheres fazem o quê? Eles fazem uma coleta do gameta e deixam lá congelado para que no futuro eles possam fazer uso daquilo. Então, existe essa possibilidade aí também. Tem um nome técnico para isso, prolongar a fertilidade, alguma coisa assim. Existe isso daí. Nesse caso, não, só para constar, nesse caso não é um problema você congelar separado o óvulo do espermatozoide, não é um ser humano. Nesse caso, para a gente não tem problema ético nenhum. Mas, em algum momento, se você for fecundar, aí você tem que se preocupar em aplicar aquilo. Sobre a pesquisa de célula-tronco, uma coisa interessante é que aquela ideia de clonagem, né, e tal,
que, eu tenho um clone meu para eu pegar o fígado dele, pegar o pulmão dele, isso aí seria inviável. Imagine quanto custaria para você sustentar um ser vivo. Um clone seu, lá na Amazon, né, um clone seu lá, que come a melhor comida, que vive ali para ser saudável e tudo mais, qual seria o custo disso? É uma coisa absurda, é uma coisa que extrapola os negócios. Melhor você ser o clone, né? Falar, não, vive a minha vida aqui e deixa eu ficar aí na Amazon aí, né? Sei lá. Mas o custo disso seria absurdo. Hoje em dia, você já tem opções muito mais viáveis do que essa. Isso daí acabou sendo muito uma coisa de filme, de livro, né? Coisas assim, meu Deus, quais são os limites da ciência e tudo mais. Hoje em dia, você tem terapias que você não precisa criar um outro ser humano. Você consegue desenvolver, a partir de células originárias ali, você consegue recuperar órgãos, você consegue tratar síndromes, uma série de coisas ali fantásticas. Aqui não exige você criar um ser humano seu. Então, é uma opção muito mais viável e muito mais barata, né, de se obter. Então, o capitalismo malvadão, segundo alguns aí, ajuda nisso também, a tornar as coisas comerciais e, portanto, viáveis. Caso contrário, aquilo não vai para frente, não tem por que aquilo ir para frente, né? O interesse monetário fala muito alto. Mas além de limites e perigos biológicos, econômicos, existem também os limites e perigos sociais. O que eu quero dizer com isso? Essas coisas todas aqui, elas não são ruins. Fertilização in vitro, manipulação genética, como a gente tem falado aí, né, essas opções todas, elas são avanços fantásticos. Imagine você poder curar uma síndrome que até décadas atrás era incurável e você consegue, com a inserção ali de alguns elementos, você consegue a cura daquilo. É algo fantástico, realmente. Você não está esbarrando em nenhum limite ético. Porém, a gente tem que lembrar que a ciência pode ser manipulada, ela pode ser maculada e ela é volátil. Então, no aspecto social, a gente tem que lembrar que o pecador manipula instrumentos neutros para uso iníquo. Coisas boas, que não têm problemas morais, podem ser usados de modo ilegítimo e então incorrer em problemas morais. Então, o que eu quero dizer com isso? A objetificação da vida humana. Se você pensar na questão da fertilização in vitro, de você congelar ali as coisas, seja o gameta separado, seja o gameta junto, isso em si não é necessariamente um problema moral, isso em si, a técnica em si. Mas o ser humano pode começar a comercializar o embrião. Você quer ter quantos filhos? 3? Tá aqui, ó. 3, paga 3, leva 5. Top, pode levar. E você começa a tratar a humanidade como meros objetos, como moeda de troca. A questão da barriga de aluguel que a gente falou, também você começa a objetificar a mulher. É interessante, se vocês olharem lá em Gênesis 16... não existia barriga de aluguel na época, mas é um paralelo mais próximo que a gente pode chegar. Quando Sara queria ter ali um filho com Abraão, ela deu um jeitinho e meio que tomou emprestada a barriga de Agar. E isso gerou um sério problema para Abraão e para todo mundo que veio depois. Olha só aí, Gênesis 16. Olha como Sara objetifica a sua serva. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos a terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Ela que deu a ideia e agora não quer assumir os B.O., né? Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Ela expulsou a mulher de casa. E Sara trata a Agar como objeto. Olha, tá aqui minha serva, durma com ela, os filhos dela são meus filhos, eu vou edificar a minha linhagem por meio dela, e olha, ela teve filho, tá me tratando mal, vou mandar embora agora, meu Deus.
Ela está objetificando essa mulher aqui. Talvez esse seja o paralelo mais próximo que a gente pode ter da barriga de aluguel, ainda que não seja uma barriga de aluguel propriamente dito, mas é mais próximo disso. Mas você... Era algo que, para Sara ter essa ideia, talvez entre as nações ali não fosse uma coisa tão anormal. Mas o texto em nenhum momento está provando isso. O texto não está provando essa prática, ele está falando o que aconteceu. Moisés está relatando o que aconteceu. E a gente sabe os problemas que isso trouxe. Porque quem era o filho de Agar? Ismael. E quem era o filho de Abraão? De Abraão com Sara? Isaac. Quem era ali, por meio de quem a promessa se cumpriria? Por meio de Isaac. E nós sabemos todo o desprezo, todos os problemas que vieram nessa família depois, por conta do conflito ali entre esses dois núcleos. Então Sara tentou dar um jeitinho, não confiando no que já tinha sido anunciado de que Abraão teria uma descendência e tudo mais. Né? Quem tinha levantado a mão? Davi Leão, diga. Também, Gênesis 30, mesma coisa. As duas ali naquela competição frenética, ó, pega minha serva aí, usando também desse expediente. Henrique. E a linhagem de Ismael, o islamismo se baseia nela, não é isso? Eu acho que os árabes, sim, acho que os árabes são ismaelitas, sim. Porque eles falam de Abraão, como teoricamente estivéssemos falando do mesmo Deus, né, enfim. E aí eles ficam reivindicando, como se... É um conflito que começou ali, mas que perdurou até hoje. Sim. Porque a Sarai quis dar o jeitinho brasileiro. Porque os dois descendem de Abraão. Exatamente. Fora os problemas na época lá, né? Os problemas familiares. Imagina o almoço. Como que era o almoço na família? É o caos, sabe? Sobre essa questão que ele citou, os árabes, eles dizem de fato que são descendentes de Ismael. Uhum. Só que, quando vai estudar isso a fundo, na verdade é um povo muito grande. Árabe abrange muitas pessoas. Uhum. E Ismael não tinha como ele formar essa descendência toda. Uhum. Então, geralmente, eles pegam isso, mas não são todos que são descendentes. Eles generalizam, mas é uma generalização conveniente, né? Conveniente. Não é a Sarai dando uma passadinha de pano assim pra ela, né? É a Xará, né? A Xará. Sara, né? Mas vejam, isso daqui, o que eu quero destacar é a objetificação dessas mulheres. Elas foram tratadas como meros objetos ali. Ó, isso daqui, você é uma incubadora, você é meramente um receptáculo, só isso. Na barriga de aluguel, praticada hoje, isso pode acontecer. A mulher é vista só como um porta-bebês gigante. Só isso. E é treinada, como a Bárbara falou, para que esse filho não é seu e tudo mais. Mas espera aí, eu gerei isso daqui. No caso aqui de Sara, ela fala, a minha descendência vai vir por meio dessa mulher. Espera aí, não é sua filha. Não são seus filhos, é filho dela. Mas você tem toda essa prática aí controversa, errada, a Bíblia não aprova isso em momento nenhum, apesar de Deus usar isso nos seus planos de forma soberana. Mas você tem um perigo social aí, porque você tem a objetificação da vida humana. Outra coisa é a potencial prática de eugenia. A eugenia é você promover a supremacia de uma raça, é você gerar ali uma perfeição, pessoas perfeitas dentro de um padrão e tudo mais. Por meio da manipulação genética. Então imagine numa sociedade como acontece lá no Gattaca, onde para você conseguir determinados empregos você tem que ser de determinada cor, de ter determinado cabelo, ter determinados olhos, ter determinada altura, ter determinado desempenho, não pode ter tal e tal predisposição genética. O que é isso? Você está gerando um mundo que é totalmente, quase um nazismo. Os arianos, aquela coisa toda. É absurdo pensar numa coisa dessa. Então aqui você começa a ter um limite um limite nebuloso, é verdade, entre os benefícios que a ciência pode trazer e os perigos que a ciência pode trazer. É uma linha muito tênue que você tem aqui. Pois não. A eugenia seria errada, porque, por exemplo, uma família onde existem muitos casos de doença mental grave, e um casal que engravidar, eles não mexeriam
eles não montariam a criança com cabelo, pele e olhos, mas eles gostariam de tirar esse gene potencial para a doença mental. Isso seria errado? Eles prevenirem disso? Eu acho que entra numa área cinzenta que é difícil da gente avaliar, porque uma coisa, e é isso que a gente está falando, uma coisa é eu fazer um uso muito específico e moralmente ordenado daquilo. Olha, eu não quero manipular o meu filho para que ele seja perfeito, eu só quero que ele não tenha uma doença. Agora, quando eu faço isso, eu também abro a porteira para que venha outra pessoa e fala, não, vamos aproveitar e vamos criar a humanidade perfeita, loiros, olhos claros, tão bonitos como o pastor Nicolas. Ah, tá lá, beleza. É a perfeição. Então, até onde uma coisa boa pode ser levada adiante, num caso como esse, sendo que isso abre a porteira para um mau uso daquilo em outros casos. É uma discussão que a gente precisa ter, porque a Bíblia não vai tratar disso. A Bíblia não fala disso. Pode ser, talvez seja uma saída ética. Fala, olha, só pode em caso de doença. Tá bom, ok, talvez seja um caminho. Ou às vezes a ciência vai encontrar outras opções que não demandem uma manipulação genética, mas um tratamento posterior que resolva aquilo, quem sabe? Não sei. A quem tinha levantado a mão? Moreira. Eu acho que esse ponto acaba sendo complicado também, porque não tem como você fazer só um experimento. Então é muito por amostragem. Exatamente. Até quando isso vai dar certo? Exatamente. Tem que dar errado para onde dar certo. É o problema daqui, né? Acaba esbarrando nesse problema de cima também. Isso é, exatamente. É um poder muito grande que é dado na mão do ser humano que é pecador. É isso que a gente não pode esquecer. O ser humano tem o toque de Midas ao contrário. Qual que era o toque de Midas lá? Tudo que ele tocava virava ouro. O ser humano tem o potencial contrário. Tudo que ele toca apodrece. Então coisas boas que você fala, nossa, isso seria fantástico. Não dá. Porque o ser humano faz mau uso daquilo e vai fazer mau uso daquilo. Pensa, por exemplo, eu não assisti ainda o Oppenheimer lá, tudo mais, mas a energia nuclear, aquela coisa toda, é algo bom? É algo fantástico. Todo o estudo desse processo agora, o ser humano pode usar isso de modo potencialmente errado, imoral, para atingir propósitos iníquos. Então, é uma zona muito cinzenta, muito cinzenta. Até onde dá para ir? É difícil. É difícil caminhar nisso daqui. É difícil. E por fim, como a gente já comentou, eu só vou mencionar, existe um outro perigo disso tudo, que são as estruturas não ideais. Então, por exemplo, uma mãe solteira que fala, eu não quero ter marido, mas quero ter um filho, quero gerar um filho. É legítimo ela ir até um banco, pegar o óvulo dela, comprar um espermatozoide, fecundar e ter essa gestação? É legítimo isso? Deus planejou a família para ser assim. Uma coisa é uma viúva, uma coisa é alguém que por uma fatalidade ficou sozinha e é uma mãe solteira, por assim dizer. Agora, essa estrutura, ela pode ser vendida? É legítimo eu falar, não, você pode ir lá, beleza, você é livre para isso. Moralmente, isso não esbarra em alguns limites aí, em alguns problemas que a gente teria, ou até mesmo estruturas erradas, como casais homossexuais, casais homoafetivos. Os dois pais querendo ter um filho com as características deles, duas mulheres tendo características com as filhas, com as características delas nos filhos, enfim. Tudo isso daqui pode, em teoria, ser concedido pela ciência. Até onde nós podemos ir sem esbarrar nessas questões aqui, sem dar munição para que essas coisas sejam feitas? A gente vive num mundo afetado pelo pecado. O pecador usa coisas boas para propósitos iníquos. Até onde a gente vai investigar, vai investir nisso tudo aí? Então são questões que eu não tenho todas as respostas para vocês, mas me parece que é um campo muito minado. É um campo muito perigoso, muito delicado. Considerações finais. Letícia. Mas quando ela ficou grávida do marido dela, ela queria que o filho dela fosse igual a ela quando ela era pequena. Aí você vê que o filho dela está tendo igualzinho, ele tem olhos claros igual a ela. E aí vai um problema de que para ela, se não fosse natural, não ia ser perfeito. Porque a perfeição para ela é se fosse igual a ela. E aí acho que isso já é muito grave.
Já revela o problema do coração dela. Ela não está nem aí para a saúde do filho, ela não está nem aí para o fato daquilo ser uma união dela e do marido, não. Eu quero que seja um mini-me, uma mini cópia minha. Então eu vou lá e vou manipular, se fosse o caso, para que fosse igual a mim. Ela não chegou a manipular. Ela chegou a manipular? Eu entendi que nasceu igual e tudo mais, mas ela chegou a manipular então. Aí, ó. É quase um bonequinho de Wii mesmo, você vai passando lá assim, sei lá, e o negócio nasce. Kevin. Quando perguntam para Jesus por que aquele indivíduo deficiente era assim, porque não era para o pecado, ele fala que ele era assim por causa da glória de Deus. Porque se ele é um crente, Deus planejou que ele ia ter eternidade, planejou até para ser deficiente. Sim. Se alguém quer tirar esse defeito do filho, está querendo dizer que é melhor que Deus. A gente esbarra em uma tensão. Porque, além desse texto que o Kevin citou, que é verdade, Jesus fala que aquela pessoa era desse jeito para a glória de Deus, não por causa de algum pecado que foi cometido pelos pais, ou ele mesmo, a gente tem que lembrar Deus falando para Moisés que ele que faz o ouvido do surdo e a boca do mudo. É ele que faz, ele é soberano sobre tudo. Agora, até onde nós podemos, de modo legítimo, usar a ciência para amenizar os efeitos da queda, como essas doenças? Até onde é legítimo isso? Porque a questão ela começa a tomar proporções difíceis da gente limitar. Porque se o surdo foi feito para ser surdo, então nem aparelho auditivo ele pode usar. Se o cego é cego, então nem transplante de córnea ele pode fazer. Sei lá, não pode fazer nada. Agora, será que se essas coisas são legítimas, será que eu tratar geneticamente, antes dele nascer essas coisas, também não são coisas legítimas? São dilemas, são tensões. Gente, a bioética é uma área que não tem respostas fáceis. O que a gente faz? A gente considera limites e perigos. E aí nós confiamos na direção que o Espírito Santo nos dá, como crentes que somos, para tomar as nossas decisões. Eu, particularmente, eu sou muito conservador nas minhas decisões nesse campo. Se há um potencial de ameaça, então não faça. É o exemplo que eu dei lá atrás. Tem um prédio. Eu não sei se tem vida humana lá ou não. Eu não vou apertar o botão, porque eu não sei. Pode ser que não tenha. Pode ser que tenha. Então eu não vou apertar o botão para demoli-lo. No caso, isso é usado em relação ao aborto, quando o exemplo que eles dão sobre quando a vida começa e tudo mais. Mas, trazendo essa ilustração para cá, se há uma questão que eu não tenho certeza, plena certeza de como ela se desenvolve, eu não vou adiante. Eu sou conservador nesse campo. Para animais, eu acho que é mais tranquilo, Nicholas. Animais, plantas, todo esse tipo de coisa. É mais tranquilo porque não é que os animais eles não têm que ser tratados com um mínimo de cuidado e tudo mais. Mas eles não representam aquilo que o ser humano representa. Então, clonagem de animais, a manipulação genética de animais, de plantas, enfim, esse tipo de coisa. Aí a gente olha não só para a questão do processo em si, mas para os efeitos colaterais daquilo. Aí é algo de se considerar. E não precisa nem a nível de manipulação. Às vezes um cruzamento indevido entre raças já vai criar um animal defeituoso, um animal que não vai conseguir ter uma vida adequada e tudo mais. É legítimo fazer isso? Bom, a Bíblia fala que o ser humano é o mordomo da criação. Provérbios fala que o ser humano atenta à vida dos seus animais. Então eu acho que qualquer coisa que promova crueldade ou que promova uma subvida para o animal, nós como crentes devemos questionar. Agora, se a gente toma os devidos cuidados, se a gente tem ali as devidas cautelas, considerando esses limites, no caso dos animais aí, eu acho que não há problema ético nisso. Biblicamente falando, acho que não tem problema. Eu acho que é muito mais liberdade, por assim dizer, na exploração dos animais, da criação como um todo, do que da vida humana. Porque a vida humana é sagrada por ser imagem e semelhança de Deus, os animais não. Os animais não têm alma. Como a Isabela falou, eles não são imagem e semelhança de Deus, eles não têm isso. Agora, a crueldade pela crueldade, aí, para nós, esbarra. Né? Agora, manipulações de vida animal, eu não acho que incorram nos mesmos problemas que a gente está tratando aqui. Considerando alguns limites básicos aí, né, de mordomia da criação. Só isso é que eu levaria em conta. Quem mais? Henrique.
criar uma banalização do tópico e coisas fúteis, assim, Uhum. não é tal, e por mais que o grau de importância seja Sim. é extremamente Menor, sim. Para a gente terminar, eu quero só ler um texto com vocês, é João capítulo 3. Tudo isso que a gente falou é muito, muito nebuloso, é muito difícil. Como eu falei para vocês, é um assunto pesado, é um assunto que eu estou dando graças a Deus que a gente terminou. Mas nós falamos sobre nascer, sobre nascimento. E eu quero terminar lembrando que existe um nascimento que envolve não só o nosso corpo, mas também a nossa alma. E esse é um nascimento que a ciência não consegue promover. Esse é um nascimento que a biologia não tem explicação, porque não é algo material. E é a conversa de Jesus com Nicodemos. Olha só aí, João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos pensou que Jesus estava falando do nascimento humano. Ele falou: ô Nicodemos, você não pegou, cara? É meio óbvio aqui que é uma metáfora e tudo mais, é uma figura de linguagem que Jesus está usando. Mas Nicodemos sabia um pouquinho de biologia, né? Não tem como um velho nascer de novo. Mas Jesus falou: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aí vem o versículo áureo, né, da evangelização, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos lembrar disso tudo que temos falado, que a vida humana é sagrada. O próprio Deus nasceu, se é que a gente pode entender alguma coisa disso. Deus nasceu, Jesus foi concebido, ele teve um nascimento, ele foi adorado no ventre, e isso aconteceu para que nós pudéssemos nascer de novo. O Deus que sempre existiu de modo eterno e que não teve começo, ele nasceu para que nós, que nascemos somente biologicamente e nascemos mortos espiritualmente, pudéssemos nascer de novo para a vida eterna. Pudéssemos, por meio da obra dele na cruz, ter a salvação e sermos agora filhos de Deus. Então a vida humana é sagrada, e todo esse tópico aqui é sagrado porque envolve a nossa redenção também. Mas mais importante do que falar da vida biológica, se é que a gente pode chamar assim, é falar dessa vida completa do ser humano aqui, desse novo nascimento. Então é importante que todos aqui tenham nascido 2 vezes. Eu espero que todos aqui tenham nascido 2 vezes. Evidentemente, todo mundo aqui nasceu uma. Tá? Evidentemente. Mas eu espero que todos aqui tenham nascido 2. Porque ao nascer 2 vezes, então todas essas verdades que a gente tem falado aqui vão ser aclaradas pela ação do Espírito Santo, iluminadas pela palavra de Deus, e a gente vai ter segurança para tomar decisões de acordo com a vontade dele, com a vontade do Criador. Só assim, só nascendo 2 vezes, é que o ser humano pode entender verdadeiramente o que é a vida, a beleza da vida, a realidade da vida em sua plenitude, desfrutar disso por meio de Jesus. Só assim. Eu espero que todos tenham experimentado isso. E assim nós terminamos então esse episódio. Muitas coisas para considerar, assuntos pesados, difíceis, nebulosos,
A gente precisaria discutir talvez muito mais coisa aqui, mas eu precisava dar um desfecho com essas questões aqui. Eu acho que foi um desfecho minimamente claro aí para algumas questões. Vamos orar para terminar, e aí eu dou sequência aqui na nossa reunião. Senhor, nós agradecemos por tudo que estudamos aqui, Pai. Um assunto difícil que transcende a teologia, que envolve biologia, que envolve mistérios, coisas que nós não entendemos ainda direito, coisas que a ciência não sabe explicar, Pai. Coisas que envolvem corpo e alma, coisas que envolvem a vida que é tão sagrada, coisas que entram em zonas cinzentas que nós não sabemos como responder. E nós temos visto a ciência caminhando rapidamente nessa direção. E a pergunta que fica é como nós crentes vamos responder a tudo isso? Nós não sabemos muitas dessas respostas, mas nós pedimos que o Senhor nos dirija, nós pedimos que o Senhor nos capacite por meio do Teu Espírito. Nós pedimos que o Senhor nos torne sensíveis aos princípios da Tua Palavra, para que nós que nascemos uma segunda vez, nós que nascemos da água do Espírito, nós que somos Seus filhos, nós entendamos e coloquemos em prática o valor da vida. Que isso se reflita nas leis que defendemos, que isso se reflita no modo como nós tratamos a gravidez, que isso se reflita nos remédios que nós tomamos, que isso se reflita nos procedimentos médicos que nós realizamos, que o Senhor nos dê uma ética legitimamente cristã e que nessas questões nebulosas nós tenhamos um cuidado especial e uma direção especial dada pelo Seu Santo Espírito. Que o Senhor levante cientistas, homens de Deus, para que nos ajudem a responder tudo isso com maior clareza, que o Senhor dê entendimento, que o Senhor dê conhecimento a homens tementes ao Senhor, para que nós saibamos como caminhar nessas áreas escuras da biologia, da vida humana. Louvamos ao Senhor porque o Senhor nos concedeu a dádiva da vida. Louvamos ao Senhor porque um dia nós éramos frágeis, ainda poucas células na barriga das nossas mães, mas o Senhor nos formou, nos teceu, nos preservou e nos tem dado vida. E por meio de Jesus nós temos muito mais do que vida biológica, nós temos vida em abundância, uma vida que transborda. Nós temos uma vida com sentido, nós nascemos uma segunda vez. Abençoa agora nosso tempo de congraçamento, tudo que faremos aqui, leve-nos em segurança para casa. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.